Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercede por mim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate à porta, abrir-se-á. É o Evangelho da missa de hoje. E ao lê-lo, recordei-me de muitas histórias, mas de uma história que me contava um casal amigo, entre essas, que tem uma empresa, tem funcionários e uma pequena empresa, mas alguns funcionários, e por isso salários a pagar. E era sempre uma tensão muito grande, um motivo de stress grande para ele, que contava-me a esposa, a mulher, que chegava assim ao final do mês e começava a entrar em trepidação, porque se conseguirei, não conseguirei pagar todas as contas, as coisas estavam difíceis e às tantas ela sugeriu-lhe, não achas... sugeriu-lhe que rezassem, e que em concreto que pedissem a Dom Álvaro del Portillo, ao bem-aventurado Álvaro del Portillo. Foi uma pessoa que ajudou muito São José Maria e em concreto ocupou-se muito de assuntos económicos e passou por muitos assim, apertos, momentos difíceis. Portanto, ela dizia-lhe, ele sabe do que é isto, de ter que pagar salários e não ter dinheiro para isso e andar a fazer equilibrismos e pedir empréstimos para poder conseguir e tentou convencer o marido a rezarem assim a Dom Álvaro. E a resposta foi, não achas que Deus tem coisas mais importantes com que se ocupar? E ela respondeu-lhe mais ou menos esta explicação. Se calhar sim, mas olha, e contou-lhe a história de Dom Álvaro, com alguns episódios e tal. O certo é que lhe deixou a pagela e começaram a rezar. Ela pelo menos rezou e depois esqueceu-se. Ou seja, ia rezando, mas esqueceu-se. E 1 ou 2 meses depois perguntou-lhe, olha, como é que as coisas estão? E ele sorriu e disse, olha, não sei, desde que começaste a rezar aquela pagela, sempre que chega a estas alturas, olha, surge um cheque, surge não sei o quê, até agora as coisas vão-se solucionando, agora eu já não me preocupo. Ou seja, não me preocupo, percebes a ideia? Estou a contar assim de memória, portanto faltam pormenores, mas a ideia que fiquei foi um pouco esta, ou seja, que continua a mexer tudo, a pôr as coisas todas, mas contando com essa oração que parece que as coisas estão oleadas e que acontecem. Sentia que de facto Deus os escutava. O que parece, de facto, lembrava-me desta pergunta, não achas que Deus tem coisas mais importantes com que se ocupar? E ao que parece, sem dúvida que sim. Mas Deus é Deus e Deus por isso pode ocupar-se das coisas mais importantes e dessas coisas menos importantes, que são as tuas, que são as minhas. Já vos contei em alguma meditação, já foi há algum tempo, mas aquele episódio tão interessante, achei tão desconcertante e está muito bem relatado no filme de Lincoln. Não sei como é que se chama o filme, mas é da personagem Lincoln, parece é um filme de há 8 anos, 10 anos,
e em que estão a guerra civil é comandada da Casa Branca por vários motivos. No outro dia falava na tertúlia disso, de que na tertúlia de almoço contava que os generais eram tão incompetentes que às vezes tem que ser o próprio presidente a dar as ordens para os generais, para atuar, que é incrível. Mas então vê-se que eles estão lá a dar as ordens com aquelas coisas todas, e há uns momentos em que o presidente, no meio daquela guerra, depois se afasta por alguma coisa super importante. E o que era? O seu filho pequeno. E está muito bem feito. As pessoas, os outros ministros e as outras pessoas, depois, quase como que, não sei, escandalizadas, como é que era possível, e ele a dizer com toda a serenidade, não, conseguir arranjar aquele tempo e a dar a entender, com palavras que eu não recordo, mas que estavam lá, que interessantes, no sentido de darem, tudo é importante, isto também é muito importante. Independentemente de nós concordarmos ou não em relação à personagem Lincoln, a mim ajudou-me, sobretudo, a pensar em Deus. Como para Deus é igualmente importante o pequeno e o grande. O acontecimento que governa a história e uma batalha que pode determinar se o país fica do norte, se vencem os do norte ou se vencem os do sul. E o meu filho, cuja mãe está com uma depressão, o irmão mais velho morreu na guerra e precisa de mim. Não tem mais ninguém. Precisa da minha atenção. Talvez por isso o Nosso Senhor nos diga hoje, na continuação do Evangelho, a segunda parte. Qual de vós dará uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou uma serpente se lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, as dará àqueles que lhes pedem. Nosso Senhor parece que está triste com a forma como tu te referes a Ele, a que não me ouve, não quer saber de mim, ou dá-me coisas más, ou esta ideia que se mete no nosso coração de que Deus não gosta de nós, de que Deus não nos ouve. O que o Nosso Senhor nos diz é: pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, receba, quem procura, encontra, quem bater à porta, abrir-se-á. Porque eu sou o teu Pai, é isso que eu quero dizer, eu sou o teu Pai e eu amo-te, eu dou a vida por ti. Pede, não tenhas medo. Sim, há coisas mais importantes, sem dúvida que há coisas mais importantes. Há uma guerra a decorrer na Ucrânia, mas tu se calhar tens um autocarro para apanhar e para ele nesta altura é o importante. Ou porque os sapatos estão a meter água e não traz, ou porque às vezes há coisas de nada que nos humilham até. Como é que eu sou capaz de pedir isto? Quando há pessoas, sem dúvida que o Nosso Senhor ficará contente se tu não te queixas. Mas às vezes podes-lhe pedir, podes falar com ele, podes desabafar. Estás preocupado porque, sei lá, porque discutiste com a namorada e claro, e gostavas de que a coisa se endireitasse. Pois isso não é de pouca monta para Deus Nosso Senhor. Fala-lhe disso. Diz-lhe. Tu és importante. O que Nosso Senhor nos diz hoje no Evangelho é isto. Pede. Não tenhas medo. Sim, tu és importante para mim. És meu filho. E eu sou teu pai. Eu gosto de ti. E sou um pai bom. Não como vocês que são maus. Vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais eu. Como é que é possível que isso te passe pelo coração? Papa Francisco dizia,
também baseado na tradição, não é? Da Igreja, no Evangelho, como que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Mas hoje percebes que, eu imagino que o rosto do Senhor que diz isto eu não sei como é que tu imaginas. É São Mateus que nos conta. Mas eu imagino triste, uma intuação de quem revela o coração de Deus. Um coração paternal, magoado. Magoado por tantas vezes em que tu dizes coisas do género: Deus não me ouve, não vale a pena rezar. Ele não se vai importar com isto. Isto, para que dizer-lhe? Ele tem coisas mais importantes. Um filho pequeno não se comporta assim com o seu pai. Um filho crescido, sim, mas magoa-o. Sobretudo quando passa por coisas que o pai podia resolver, que podia ajudar. Às vezes só um desabafo. Poder ter a compreensão do pai que diz: sei o que é isso, compreendo. Dá-lhe essa possibilidade. Se eu pudesse consolar Jesus, dizia o Francisco de Fátima, depois daquilo que viu, daquilo que soube, do que lhe disseram o anjo, e depois quando vê Jesus e vê-o tão ofendido, se eu pudesse consolar Jesus, que é tão ofendido. Pois hoje o Senhor revela-nos, sim, revela-nos através dessa cara que eu a imagino, pois, triste, magoada, revela-nos o coração do Pai. Um coração ferido pela distância do filho. E és tu esse filho. Pois pede-lhe coisas. Trata-o como esse filho pequeno que se apoia nele e que lhe pede coisas. Os filhos pequenos, por isso é que Nosso Senhor disse, eu estou sempre a citar, não é? Mas acho que é uma passagem fundamental no Evangelho, porque Nosso Senhor diz mesmo como condição: se não vos converterdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis já no reino dos céus. E depois, muito menos, complica-se tudo quando se cresce. Quando se tem uma relação com Deus de pessoa crescida, complica-se imenso. Fazem-se estes raciocínios. Não achas que Deus tem coisas mais importantes com que se ocupar? E com esse raciocínio tão brilhante, auto-excluímos-nos da relação com Deus. E pronto, vou eu sozinho encarar com os meus problemas. E complicamos tudo, porque tu sozinho não vais conseguir. E Deus Nosso Senhor queria te ajudar e tu não deixas. Porque tu achas que Deus tem coisas mais importantes que fazer do que aquelas que Ele achou que deveria, ou seja, que Ele quer fazer. Ele só te pode ajudar se tu o deixas. Hoje vemos na primeira leitura como a Rainha Esther pede com confiança ao Senhor: vinde socorrer-me, Senhor, porque estou só e não tenho outro auxílio senão vós. Pois é esta uma oração que tu podes fazer com palavras tuas, com palavras simples, mas os teus problemas e os teus problemas interiores, tu estás só e não tens outro auxílio senão Deus. Deus, se não pedes ajuda ao Senhor, vais fazê-los como? Como é que resolves essa tristeza interior, essa ausência de sentido, ou esse pecado no qual caíste, ou essa atrapalhação que tens, ou essa relação difícil que tens com um sonho que queres ter e que não sabes bem como é que... Sem dúvida que os amigos podem ajudar e podem te dar pistas, mas uma relação saudável com Deus vai-te dar uma paz, vai-te dar uma segurança. E ela vai dizer: desde criança ouvi dizer na minha tribo paterna que vós, Senhor, escolhestes Israel entre todos os povos. E vai recordando tudo o que aconteceu, tudo o que sabe. E a partir dali
vai-lhe pedir, ou seja, a partir dessa memória que tem, vai-se agarrar e dizer: fortalecei-me, Senhor, pondo em meus lábios palavras harmoniosas. Ela precisa de falar, precisa de intervir da parte do seu povo perante o rei, para que o rei os poupe, porque vão ser exterminados da face da terra. Ou pelo menos aqueles que não... Sim, acho que aqueles que praticarem a sua religião. E é uma tarefa grandiosa, demasiado grande para ela. Precisa da ajuda do Senhor. Livrai-nos com a vossa mão. Vinde socorrer-me no meu abandono. Porque não tenho ninguém senão vós, Senhor. E é interessante ver, e é bonito ver como o salmista, portanto, a seguir a esta primeira leitura, o que é que nós vamos ler? Ou o que é que nós vamos rezar? É muito bonito ver, é muito interessante saber que na missa as leituras são postas como um diálogo. Há uma primeira leitura e nós respondemos a uma resposta orante, uma resposta de oração, em que são colocados nos nossos lábios aquilo que devemos rezar a Deus. E vê lá o que é que Nosso Senhor, o que é a tua Mãe Igreja, na liturgia, coloca nos teus lábios. Como que para que tu te digas a ti próprio. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Ou seja, para que o teu coração se sublinhe isto bem, para que fique bem marcado. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Esta é a tua oração. A oração que a Igreja quer que tu rezes. Este é o convencimento que a Igreja quer que tu tenhas. Quando tu rezas a Deus, o Senhor sempre te atende. Quando vos invoco, Senhor, sempre me atendais. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouviste as palavras da minha boca. Na presença dos anjos, hei de cantar-vos e adorar-vos, voltado para o vosso templo santo. Isto que acontecia, de alguma maneira, no templo com os israelitas, connosco acontece de uma maneira incrível, porque na missa o que acontece é o céu que desce. Nós estamos, ou nós que somos levados até ao céu. É como que, a missa é como que um elevador que nos leva até à liturgia celeste. E estamos ali na presença dos anjos a invocar o Senhor, a cantar ao Senhor, a adorar o Senhor. Ali podes tu pedir as tuas coisas. Hei de louvar-vos hei de louvar o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltaste acima de todo o vosso nome, etc. Mas continua a rezar e diz: a vossa direita me salvará. É a mão direita, a mão poderosa. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Já me começou a ajudar e depois há de sempre continuar. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Está a olhar para si. Eu sou a obra das tuas mãos. Não me abandones. Começaste. Vais terminar, tens de terminar. Assim rezavam os israelitas no Antigo Testamento. E assim a tua Mãe Igreja depois te sugere, te coloca nos lábios essa oração. E, no entanto, tu às vezes sentes, duvidas que Deus te ouça, ou até tens uma espécie de experiência de que Deus não te ouve. Desculpa, é uma frase que se ouve muito, ou seja, pessoas que dizem, às vezes assim à boca cheia, dizem: eu rezo muito, mas Deus nunca me ouve. Até se ouvem senhoras a dizer isso, as velhinhas. Ai, Senhor Padre. E queixam-se e suspiram. E pronto, só preciso sorrir e dizer, e confortar, etc. E lembrava-me que há uns meses eu já, entretanto, desinstalei o Instagram, mas quando estava para ver algumas coisas, foram-me sugerindo várias páginas. Eu vi uma página do Opus Dei, do Instagram também. Olha, e naqueles meses, ou naquelas alturas, surgiu um post que tinha
que tinha 3 imagens, que tinha a ver com isto, com a oração. E dizia algo assim, portanto eu não fui instalar outra vez e andar à procura, e já passaram muitos meses. Mas dizia qualquer coisa, as várias respostas de Jesus à tua oração. Acho que a pergunta estava mais bem feita, não era bem isto. Mas a primeira era, ok, mais ou menos assim, muito bem, eu faço isso que tu me estás a pedir. A segunda é, espera só um bocadinho. E a terceira era, olha, tenho uma ideia melhor. E com isto, com estas 3 coisas tão simples, 3 formas de dizer, que se calhar estão muito mais bem feitas, de certeza que estavam naquele post, tu podes perceber um bocadinho por que razão é que Nosso Senhor não te ouve, ou não te, às vezes sim, ainda há pouco tempo alguém me dizia que a mãe reza muito e que ele tem até pronto, que tinha a mãe tem está sempre continuamente a rezar, e às vezes ao chegar a um supermercado ou para o dentista, depois ia rezando a pedir um estacionamento e olha, saía ali um carro e conseguia-se estacionar e coisas destas. Às vezes Nosso Senhor faz-nos brincadeiras destas, assim que, pronto, uma conjugação de astros que nós não conseguimos perceber e pronto, e outras vezes também vemos cá 10 lugares vazios e também para nós vermos que não é só estar a rezar e pôr a moedinha e coisas destas, mas às vezes sim, vemos que há coisas que estamos a pedir e Deus Nosso Senhor quer mesmo conceder, porque nos pediu, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Nosso Senhor tem gosto em dar, como um bom pai gosta de dar aos filhos. Quando pedem bem, e estão com fome, e estão com... Olha, pai, tenho fome, pois, e gostam de o ver a comer, e com fome, com apetite, e contente e feliz. Mas às vezes é preciso esperar um bocadinho. Olha, agora não, porque depois vamos todos lanchar, por exemplo. Ou outra coisa, e às vezes Nosso Senhor põe-nos um bocadinho à espera, porque nos faz bem. Como... Se te fazes criança diante de Deus, percebes que quantas vezes, quando eras miúdo, estavas sempre a pedinchar. E o teu pai não era mau porque não te dava as coisas. Muitas vezes dava-te quando tu pedias. Algumas vezes pedia-te que esperasses um pouco. E agora, se calhar, agradeces que te tenha feito esperar. Porque se não te tivesse feito, tu eras uma pessoa insuportável. Tu sabes disso. Éramos uma pessoa caprichosa, que se calhar ficavas com uma depressão ou com um ataque de nervos quando a vida não te desse aquilo que tu queres e a vida não te dá aquilo que tu queres sempre. Por isso tens de estar treinado para essas esperas. E Deus Nosso Senhor pede que espera às vezes. E também sabemos que as crianças pequenas às vezes pedem coisas que não devem pedir. Pedem uma faca e tu não vais dar uma faca a uma criança pequenina, porque um bebê com uma faca é assustador, não é? É assustador. Ou uma bomba para pôr uma bombinha destas para pôr num túnel, por exemplo. Não se faz, não é? Não se fazem essas coisas. Isso não. Espera. Enfim. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Há dias via muitos meninos a rezar, meninas a rezar pela paz, lá no colégio, do qual sou capelão, e foi muita gente a rezar, muita gente. E veio-me a dúvida, não é? O que é que acontecerá a estas criancinhas se por acaso os homens não querem fazer a paz? E lembrei-me das guerras, Segunda Guerra Mundial, lembrei-me de Fátima e Segunda Guerra Mundial. Aliás, acho que vos falei de algo assim na meditação anterior. Veio-me à minha cabeça a impotência de Deus. Há coisas que Deus não pode fazer. Há coisas para as quais Deus é impotente. Ele é todo-poderoso, mas é impotente também. Henrique Monastério contava que certo dia num colégio, também ele era capelão de um colégio de raparigas,
e umas raparigas foram ter com ele, a perguntar-lhe, assim, de maneira assim muito esperta e muito coisa, Deus é onipotente? Sim. E pode fazer tudo? Sim. Tudo. Mesmo qualquer coisa pode fazer tudo? Sim. Então... E uma começa a sorrir assim, tipo... Aquele sorriso. Se calhar estou a pôr aqui um bocadinho mais de... E diz... E será que pode fazer uma pedra tão pesada, que nem ele mesmo pode suportá-la? E responde o Sr. Padre: já fez. Ups. Ficam elas admiradas. Diz: fez-te a ti. Fez-te a ti com a tua liberdade. Se tu não quiseres, Ele não pode. Deus criou-nos livres. É onipotente e por isso podia fazer-nos livres. Mas o facto de nos fazer livres ata-lhe as mãos. Prende-lhe as mãos. Por isso que estão cravadas na cruz. Para nos tentar salvar. Mas não pode. Porque se tu não deixas, não pode. Se os homens não quiserem fazer a paz, Ele não pode. Não pode forçar os homens. Não os pode obrigar a fazer a paz. Tem que ser eles a querer. Um dia, Santa Teresa d'Ávila queixava-se a Deus na sua oração, a Jesus. Queixava-se como é que era possível, como é que ele permitia as coisas. E ouviu o célebre: Teresa, eu quis, mas os homens não quiseram. Mas estava com estas ideias quando me lembrei das palavras da Lúcia sobre a não entrada de Portugal na Segunda Guerra Mundial. Como uma graça que Nossa Senhora nos concedeu, e dizia isto, escrevia ao Papa, a dizer como uma graça que Nosso Senhor nos concedeu pela consagração de Portugal ao Imaculado Coração de Maria. E estava convencida de que se fizesse a consagração de todo o mundo tal como ela tinha pedido, como Nossa Senhora pediu, que não haveria guerra, que as coisas correriam bem. E é muito curioso ver a cronologia das coisas a acontecerem, os anos a passarem, os papas a tentarem fazer, mas como aquilo é difícil e Nossa Senhora a queixar-se, não fizeram o que lhes pedi. E a dizer: hão de se arrepender e vão querer fazê-la, mas já será tarde. E ao pensar nestas coisas, via que teríamos, talvez, eu pelo menos pensei que tinha que pedir fé. Sim, Nosso Senhor é impotente, mas é todo-poderoso e é Deus e consegue jogar com os corações de uns e de outros e fazer com que os homens se convençam uns aos outros e conseguir que Portugal não entre na guerra e que a guerra acabe e que se nós rezamos mais, misteriosamente nos unimos e Deus saberá fazer coisas grandes ou poderá fazer coisas grandes. Isto é um grande mistério, porque Nosso Senhor já morreu na cruz, já quis, mas quer envolver-nos na solução deste mundo que está ferido. E por isso pede-nos que rezemos, e em concreto diz-nos que nos conseguirá, através do terço, a paz para o mundo. Que rezemos o terço para pedir a paz para o mundo. Pois pedimos a Nossa Senhora: ajuda, Rainha da Paz, dai-nos a paz. E pedimos para os homens, pedimos para nós: pedi e dar-se-vos-á. Pois pedimos, Senhor, por intermédio da Tua Mãe, dai-nos a paz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.